Então, muito obrigado novamente para quem compareceu e agora eu vou deixar o Sheffield fazer aí o resumo do capítulo 16 e aí eu sigo com a leitura. Muito obrigado mais uma vez, Sheffield, pelo seu tempo. Maravilha. Então tá. Pessoal, vai ser meio de improviso aqui, tá? Vou pegar o livro, vou dar dando uma olhada e comentando. Até agora há pouco tava enfeitando a casa pro Natal. Mas vou dar um resumo breve assim pra de repente ajudar vocês no entendimento do capítulo. Então agora a gente vai estar entrando no capítulo 16, certo, Aldo? Isso. Perfeito. Então esse é o primeiro capítulo da parte 4 do livro. Parte 4 do livro do Aristóteles para Todos, cujo nome é O Homem como Conhecedor. Certo? Essa é a parte que a gente vai estar iniciando. O que é essa parte? Essa parte é uma explicação resumida do que o Aristóteles fala sobre essa dimensão do homem, que é uma das três, né? O agir, fazer, conhecer, que ele divide o homem. Então a gente tem aí um saber teórico agora, um saber teórico, não um saber prático, que é relacionado ao agir, né? Ou um saber moral, ético, mas um saber teórico. Nessa parte a gente vai ficar sabendo algumas coisas, como por exemplo, na visão do Aristóteles, todo conhecimento começa com os dados que entram na mente, e esses dados entram através dos sentidos, né, dos 5 sentidos, que formam como que a janela ou a porta de interação do homem com o mundo exterior, por onde a realidade invade o homem. Então, por esses sentidos é onde começa o conhecimento, porque todos os dados que estão na mente do homem antes estiveram na realidade. Aqui a gente já vê uma diferença grande com Platão, que não acredita nisso. Platão acredita que existe um conhecimento, o conhecimento mais verdadeiro, inclusive. É o conhecimento que é relembrado, tá? E não abstraído. Então, lembrem disso, Aristóteles é abstração, o ser humano abstrai da realidade. Platão não, Platão é relembração, é uma anamnese. Ele deixa de estar esquecido das verdades. Esse é Platão. Então aqui a gente tem uma diferença grande entre o professor e o aluno, né? Bem, depois que esses dados entram na nossa mente, a gente consegue operar com eles, tá? E a gente opera com esses dados desorganizados, organizando eles com a nossa razão, com os 3 atos da razão. E o resultado desses 3 atos, o primeiro é o seguinte, né? A razão funciona em 3 atos, vou resumir rapidinho. O primeiro ato é o ato onde a gente tem esses dados desorganizados e a gente agrupa eles e forma uma intelecção, uma simples intelecção, uma simples ideia, um simples conceito, como quiserem imaginar isso agora. O que é uma simples intelecção, um simples conceito? Homem. Por exemplo, a partir de diversos homens, a gente abstrai o que é um homem em essência, o que é um homem em forma, o que é um homem em termos imateriais, em termos daquilo que se repete em cada homem, em termos daquilo que é universal em cada homem, aquilo que é universalizante. É isso que a gente abstrai desses dados desorganizados. E o resultado é o conceito. Tá? Essa ideia aí, homem, que é também chamada de simples intelecção. Simples intelecção. Esse é o primeiro ato da razão. Então a gente aí já operou com esses dados que entraram a partir dos sentidos, operamos com eles e transformamos eles em simples intelecções. Homem, cadeira, chuveiro, água, por aí afora. Depois a razão opera com o segundo ato, e eu acho que esse capítulo aborda até o segundo ato, que é o da composição e divisão. Composição e divisão, pelo que o nome já fala, o ser humano pega essas simples intelecções, esses simples conceitos, essas simples ideias, homem, cadeira, e une elas, compõe elas em uma asserção, em uma proposição, em uma frase. Por exemplo, vejam, o homem está sentado na cadeira. É uma composição, a gente usou o conceito de homem, a gente usou o conceito de cadeira, a gente usou também sentado, né? Mas poderíamos falar, o homem é branco. A gente usa homem, a cor branco e a copulação dos dois, a junção dos dois, que a palavra é, que junta um com o outro.
Esse é o resultado da segunda operação, né? Essa proposição. E a gente ainda também vai ter depois a terceira operação, que eu não sei se é abordada nesse capítulo, não me recordo bem, que é quando a gente une as frases, une as proposições, né? E aí a gente pode finalmente conhecer o silogismo, que é uma teoria inaugurada pelo Aristóteles, teoria do silogismo, que é quando a gente utiliza, bem brutamente, tá, gente? Bem resumidamente, quando a gente utiliza duas proposições de conhecimentos que a gente já possui e parte para um conhecimento novo de algo que a gente ainda não conhece, mas que decorre necessariamente das duas proposições anteriores. Tá? Vocês têm que ter percebido nesse meu resumo uma escadinha. Primeiro tínhamos conceitos, palavras, depois tínhamos frases, depois tínhamos textos ou discursos ou composições de frases. Cada coisa dessas corresponde a uma operação da razão e é a maneira pela qual o homem conhece. De maneira resumida, é isso, gente. Tá? Só para finalizar aqui, o que mais eu posso falar? Conceito de verdade. O que é a verdade? Adequação da mente à coisa, a gente já está cansado de saber disso, certo? Então, a gente detém a verdade quando a gente pensa que algo que é de fato. Por exemplo, se a cadeira é marrom e pensamos que ela é marrom, então detemos a verdade acerca dessa cadeira. De forma resumida, é isso. Sobre o capítulo 16, né? Isso aí foi um resumo da parte 4. Agora sobre o capítulo 16 mesmo. O que entra na mente sai dela. Todo conhecimento começa pelos sentidos, já expliquei isso. E eles chegam até nós desorganizadamente, esses dados. A mente opera com os dados organizando eles. Perfeito, já expliquei isso. A gente opera com esses conceitos para formar asserções. E um detalhe importante, que é a última coisa que eu quero falar aqui. Encontrei. A última coisa é a seguinte. Percebam que até a primeira operação não há verdade ou falsidade. Não há verdade ou falsidade. Não é mentira ou verdade, não é verdadeiro homem. Certo? A simples intelecção homem não comporta verdade, não faz sentido. Porque a simples intelecção homem é a simples intelecção homem. Não tem como tu errar, certo? O que seria uma simples intelecção? O que seria tu errar ao formar uma simples intelecção de homem? Seria formar uma simples intelecção de outra coisa. Certo? Tu só vai estar mudando o objeto, não vai estar errando, tu não vai estar não detendo a verdade. Porque não cabe a verdade aqui por enquanto. Porque tu não compôs as coisas. Tu não usou a tua consciência para compor os conceitos. Tá? Na primeira operação. Agora, o homem é alto. Ou o homem é mais alto do que 1,50 m. Agora sim, agora já cabe a verdade e a falsidade, porque tu compôs coisas conscientemente. Né? Tu tá conscientemente utilizando a tua razão para compor os conceitos, uni-los, vinculá-los. E aqui cabe a verdade e a falsidade, porque pode ser que o homem não seja mais alto do que 1,50 m. Pode ser que ele tenha menos. Então aqui, a partir da segunda operação da razão, já cabe a verdade e a falsidade. No nível das asserções já cabe verdade e falsidade. No nível dos conceitos ainda não cabe. Tá? E um último detalhe, conhecimento falso é impossível, porque o conhecimento é a representação na mente da verdade de uma coisa. Tá? Então não tem isso, conhecimento falso. Pode ter uma opinião falsa. Conhecimento falso é uma ideia que não faz sentido. Muito bem, esse é o resumo, Aldrich. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos dar início aqui. Perfeito. Parte 4, o homem como conhecedor. Capítulo 16, o que entra na mente e o que sai dela. Os capítulos anteriores discutiram o pensar e o conhecer, mas não a mente que pensa e que conhece. Na parte 2, consideramos o pensamento produtivo, o tipo de pensamento relacionado a fazer coisas. Nela, também consideramos o tipo de pensamento necessário para o fazer, o tipo que chamamos de capacidade ou de saber prático. Na parte 3, examinamos o pensamento prático e o conhecimento prático, o pensamento sobre os meios e sobre os fins da ação humana e o conhecimento daquilo que é bom e mal para buscarmos, ou do que é certo e do que é errado, para fazermos ao conduzirmos nossa vida. Agora, na parte 4,
vamos tratar do pensamento teórico, o pensamento voltado para o conhecimento, não para a produção ou para a ação. E vamos discutir o conhecimento em si, o conhecimento de como as coisas são e também daquilo que devemos ou não devemos fazer. Aqui, pela primeira vez, vamos tratar daquilo que sabemos sobre a mente que pensa e que conhece. A linguagem desempenha um grande papel no pensamento e no conhecimento humanos. Segundo Aristóteles, as palavras que usamos expressam as ideias com que pensamos. As sentenças declarativas que enunciamos ou as asserções que fazemos expressam opiniões que afirmamos ou que negamos, opiniões que podem ser verdadeiras ou falsas. Quando uma asserção que fazemos é verdadeira, ela expressa o conhecimento. Se é falsa, cometemos um erro. Não podemos estar errados quanto a algo e ter conhecimento desse algo simultaneamente. As opiniões podem ser verdadeiras ou falsas, corretas ou errôneas, mas o conhecimento incorreto, errôneo ou falso é tão impossível quanto um círculo quadrado. De onde vêm as ideias com que pensamos? Para Aristóteles, parecia óbvio que não nascemos com elas, em nossas mentes. Elas são, de algum modo, produtos da nossa experiência. É por isso que sua explicação do pensamento e do conhecimento humanos volta-se primeiro para os sentidos e para a experiência que resulta do funcionamento de nossos sentidos. Os sentidos são as janelas ou as portas da mente. Tudo que chega à mente do mundo exterior entra nela pelos sentidos. O que entra nela podem ser palavras ou sentenças ditas por outros seres humanos. Como todos sabem, aprendemos muito desse modo, certamente a partir do momento em que a nossa vida escolar se inicia. Mas o aprendizado não começa com a escola. Nem tudo o que aprendemos, mesmo após a escola, envolve asserções feitas por outras pessoas. Considerando a raça humana como um todo, e também as crianças de todas as gerações, o aprendizado começa com a experiência sensível, antes que aqueles que aprendem usem palavras para expressar o que aprenderam. Aldrich, Oi, eu posso fazer um comentário aqui? pode? Tá. Aqui, ó, pessoal, só um comentário. Ele disse que, como todos sabem, aprendemos muito desse modo. Qual modo? O de ouvir os outros, né? Ele disse que entra nela podem ser palavras ou sentenças ditas por outros seres humanos. Aqui, pessoal, se o nominalismo fosse verdadeiro, se as palavras fossem o que... se o significado das palavras fosse relativo, isso aqui a gente teria um grande problema de aprender um com o outro. Tá? É justamente no fato de que, para Aristóteles, as nossas palavras possuem um fundo que foi captado primeiro na realidade. Então, primeiro eu capto na realidade cadeira. E aí eu defino um som para representar essa palavra, né? Cadeira, esse é o som. Mas o fundo é aquela cadeira, aquele objeto, aquela essência. Tá? Então, é como se as nossas paixões da alma, os nossos pensamentos, né? Paixões aqui representa pensamento, ideia, conceito, de maneira geral. As nossas paixões da alma são similitudes, são semelhantes, fundadas na realidade. É por isso que dois seres humanos podem aprender um com o outro, porque eles se fundamentam na mesma realidade, e uma vez que tenham definido os sons para representar essa realidade, eles conseguem aprender um com o outro, conseguem se comunicar bem. Manda bala, Aldrich. Na época de Aristóteles, geralmente se pensava que temos 5 sentidos externos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. A razão de Aristóteles tê-los chamados de sentidos externos é que cada um deles está relacionado a um órgão de sentido na superfície de nossos corpos, sobre o qual o mundo exterior age. A visão resulta da ação de coisas fora de nós sobre nossos olhos, a audição de atos exteriores sobre os nossos ouvidos, o tato de atos exteriores sobre a nossa pele, o cheiro de atos exteriores sobre o nosso nariz e o paladar de atos exteriores sobre a nossa língua e nossa boca. A moderna pesquisa científica descobriu que temos mais do que 5 sentidos e órgãos de sentido, por exemplo, os órgãos de sentido com os quais percebemos o movimento de nossos braços e pernas ou a posição de nossos corpos.
mas o número exato de sentidos e de órgãos de sentidos não afeta a explicação dada por Aristóteles para a contribuição dos sentidos e da experiência sensível para os nossos pensamentos e conhecimento. Cada um dos sentidos produz sensação somente quando o órgão sensível sofre a ação física de algo no mundo exterior. Os sentidos são receptores passivos que têm de ser ativados de fora. Cada um de nossos órgãos de sentidos é um receptor altamente especializado. Não podemos sentir nem o gosto nem o cheiro das coisas com os nossos olhos. Não podemos ouvir nem ver a nossa língua e nariz. Percebemos as cores com os olhos, os sons com os ouvidos, os cheiros com o nariz e etc. Podemos perceber certos aspectos do mundo à nossa volta de mais de um jeito. Podemos ver o tamanho e o formato dos corpos, e também senti-los pelo tato. Conseguimos ver e ouvir o movimento dos corpos de um lugar para o outro e conseguimos até dizer se esse movimento é lento ou rápido. As sensações dos diversos tipos que acabamos de mencionar são as matérias-primas de que nossa experiência sensível é formada. Ainda que nossas matérias-primas cheguem separadamente de fora, pelos canais dos diversos órgãos de sentido, elas não permanecem separadas ou isoladas umas das outras em nossa experiência sensível. O mundo que experienciamos por meio dos sentidos é um mundo de corpos de diversos tamanhos e formatos, em movimento e em repouso, e relacionados uns com os outros no espaço de diversas maneiras. Nossa experiência desse mundo de corpos também inclui uma vasta gama de qualidades, as cores que os corpos têm, os sons que fazem, a aspereza ou a suavidade de suas superfícies e daí por diante. Segundo Aristóteles, nossa experiência sensível é produto de nossa percepção. As sensações que recebemos passivamente por meio de nossos órgãos sensoriais são apenas as matérias-primas que de algum modo juntamos para formar o tecido inconsútil de nossa experiência sensível. Ao juntá-las, somos mais ativos que passivos. A sensação é uma informação que vem do exterior, mas a experiência sensível que nasce de nossa percepção desse mundo exterior envolve nossa memória e nossa imaginação. Ela é composta de muitos elementos e todos têm sua origem daquilo que nossos vários sentidos recebem, mas são transformados pelo modo como são juntados para compor o todo que é o mundo que percebemos. Se descrevermos em palavras qualquer experiência de percepção comum, veremos imediatamente que ela é muito mais do que as matérias-primas da sensação. Por exemplo, você percebe que um cachorro preto que late e persegue um gato amarelo tigrado na rua, e o gato corre na frente de um carro azul que freia subitamente, cantando o pneu. Nessa descrição de uma experiência sensível, apenas algumas palavras nomeiam qualidades visíveis ou auditivas sentidas pelo olho e pelo ouvido, as cores e os sons. Um cão e um gato, um carro e uma rua, perseguir, correr e subitamente parar. Todas essas coisas percebidas envolvem mais do que sensações recebidas do exterior. Quando você percebe um objeto que chama de cão ou de gato, ou quando percebe ações que chama de perseguir ou de correr, sua memória e sua imaginação participam, especialmente se o cachorro percebido lhe for estranho e o gato for conhecido, já visto por aí. Além disso, sua compreensão também participa. Você tem alguma compreensão de que tipo de animal é um gato, um tipo diferente do cachorro? Você tem alguma compreensão de como são os tigres, como indica a sua percepção de que o gato tem o pelo tigrado? Você compreende a diferença entre andar e correr, entre ir rápido e diminuir a velocidade. Se você não entendesse tudo isso, não poderia ter tido a experiência de percepção que foi descrita. Segundo Aristóteles, essas várias compreensões que temos resultam da atividade da nossa mente, não da atividade dos nossos sentidos. Nossa mente forma ideias de cães e de gatos, de correr e de perseguir. As ideias se baseiam nas informações que nossos sentidos recebem do mundo exterior. De acordo com Aristóteles,
Elas são o produto da atividade da mente em seu esforço de compreender o mundo que experienciamos por meio dos sentidos. Assim como podemos sentir coisas porque elas podem ser sentidas, compreendemos coisas porque elas podem ser compreendidas. Se o cão que late e o carro que canta pneu não fossem visíveis nem audíveis, não poderíamos vê-los nem ouvi-los. De modo análogo, se o cão e o gato não pudessem ser compreendidos como tipos diferentes de coisas, não poderíamos compreender que eles têm naturezas diferentes. Para Aristóteles, aprendemos as naturezas dos cães e dos gatos por meio de nossa ideia ou compreensão daquilo que é um cão ou um gato, assim como aprendemos a pretidão do cachorro ou a azulidade do automóvel por meio das sensações visuais recebidas por nossos olhos. Quando um carpinteiro começa a fazer uma cadeira, ele tem de ter em mente uma ideia da cadeira que quer fazer. Ele não apenas tem de ter uma ideia das cadeiras em geral, como também a ideia mais definida da cadeira particular que deseja fazer. Ao trabalhar com essas ideias e com a matéria-prima dos pedaços de madeira, o carpinteiro formata esses pedaços e os junta de tal modo que eles assumem a forma da cadeira. A ideia na mente do trabalhador produtivo tornou-se a forma do material em que ele trabalha. A matéria viva que tem uma certa forma é um cão. A matéria viva que tem uma forma diferente é um gato. Quando as crianças aprendem a distinguir entre cães e gatos e a reconhecer cada um deles, sua percepção dos cães e dos gatos envolve alguma compreensão da natureza particular de cada um desses dois tipos de animais. Essa compreensão consiste em ter uma ideia daquilo que é um cão e uma ideia daquilo que é um gato. Para Aristóteles, ter a ideia de um gato equivale a ter na mente a forma que é comum a todos os gatos e que ele faz que cada gato seja o tipo de animal que é. Isso o leva a dizer que, assim como a mão é a ferramenta das ferramentas, o instrumento com o qual usamos outros instrumentos, também a mente é a forma das formas. Outra maneira de dizer a mesma coisa é descrever a mente como o lugar em que as formas que estão nas coisas se tornam nossas ideias delas. A mente forma ideias tomando as formas das coisas e separando-as da matéria das coisas. Produzir ideias é o exato oposto de produzir coisas. Ao produzir coisas, colocamos as ideias que temos em nossas mentes nas coisas ao transformar a matéria de acordo com as nossas ideias. Ao produzir ideias, nossas mentes tomam as formas das coisas e as transformam em ideias pelas quais compreendemos a natureza das coisas que têm essa ou aquela forma. Obter ou produzir ideias também pode ser contrastado com comer coisas. Quando comemos uma maçã, colocamos tanto sua forma quanto sua matéria em nosso corpo. A forma sem a matéria não nos nutriria. A matéria sem a forma não seria uma maçã. Mas, quando obtemos a ideia de uma maçã, tiramos a forma da matéria da maçã. A ação de nossa mente, ao fazer isso, transforma a forma da maçã numa ideia do tipo de fruta que é uma maçã. As ideias ou compreensões mencionadas até agora são ideias ou compreensões de objetos que percebemos. São os tipos de objetos que estão presentes em nossa experiência sensível. São também os tipos de objetos de que conseguimos lembrar quando esses estão ausentes. São até os tipos de objetos que conseguimos imaginar, como poderíamos imaginar um cão ou um gato que nunca percebemos, ou sonhar com um cão ou um gato de figura ou cor estranha. Mas quando a mente começa a produzir ideias a partir da experiência sensível, ela não para nas ideias que nos permitem compreender os objetos que percebemos, recordamos e imaginamos. Somos capazes de compreender muitos objetos de pensamento que não conseguimos perceber sensivelmente, como o bem e o mal, o certo e errado, a liberdade e a justiça. Não poderíamos ter discutido esses objetos em capítulos anteriores deste livro se não os compreendêssemos, se não tivéssemos formado ideia deles. O pensamento começa com a formação de ideias a partir das informações recebidas pelos sentidos. As sensações são os dados que a mente recebe do mundo exterior.
As ideias são os dados que a mente produz como resultado daquilo que se recebe. O pensamento vai mais longe. Ele relaciona as ideias que produz. Ele as junta, as separa e as confronta. Por meio dessas outras atividades do pensamento, a mente produz conhecimento, não apenas conhecimento a respeito de objetos que percebemos, recordamos ou imaginamos, mas também conhecimento a respeito de objetos que não fazem parte da nossa experiência sensível. A aritmética, a álgebra e a geometria são bons exemplos desse tipo de conhecimento. Uma sensação não é verdadeira nem falsa. Você simplesmente a tem, como quando percebe a pretidão do cachorro ou a azulidade do carro. Mesmo quando seus sentidos o enganam, o que fazem com frequência, a sensação em si não é nem verdadeira nem falsa. O cachorro, por exemplo, poderia estar na sombra. À luz do sol, você o teria percebido como cinza, não como preto. O fato de você percebê-lo como preto quando está na sombra não é falso, mas se, a partir só dessa informação, você pensa que ele é preto, você pode estar errado. O erro está em seu pensamento, não na sua percepção sensível. Todo substantivo comum e quase todo adjetivo e verbo em nossa língua nomeiam um objeto de pensamento, um objeto no qual podemos pensar porque formamos uma ideia dele. Nem todos os objetos em que conseguimos pensar são objetos que também conseguimos perceber sensivelmente, recordar ou imaginar. Os cães e os gatos, por exemplo, são objetos que somos capazes de perceber, mas também somos capazes de pensar neles quando não há cães nem gatos à nossa volta para serem percebidos por nossos sentidos. Além disso, somos capazes de pensar nas mínimas partículas de matéria dentro do átomo, ainda que nossos sentidos não sejam capazes de perceber nada tão pequeno nem com a ajuda do mais potente microscópio. Assim como as sensações, as ideias não são verdadeiras nem falsas. Se você e eu estivéssemos conversando e eu dissesse apenas a palavra cão ou apenas a palavra gato, você não seria capaz de responder dizendo sim ou não. Vamos supor momentaneamente que você e eu tenhamos a mesma compreensão dessas palavras. Elas significam para mim a mesma coisa que significam para você, porque para nós dois elas expressam as mesmas ideias. Quando eu disse cão, você e eu pensamos no mesmo objeto. O mesmo sucedeu quando eu disse gato. Suponha agora que, ao dizer gato, eu tenha mexido a cabeça ou apontado na direção de um animal no recinto que tenha começado a latir naquele momento. Imediatamente você teria dito: não, isso não é um gato, isso é um cão. O fato de eu ter pronunciado a palavra gato enquanto mexia a cabeça ou apontava o animal que nós dois percebíamos poderia ter sido expressado numa frase: aquele animal ali é um gato. O fato de você ter dito que não também poderia ter sido expressado pela frase: se você acha que aquele animal é um gato, você está errado. A afirmação que você acaba de fazer é falsa. Não é possível que estejamos errados simplesmente ao pensar em cães ou em gatos, assim como não é possível que estejamos errados simplesmente quando percebemos o cão nas sombras como preto e não como cinza. É somente quando fazemos uma asserção como aquele cão é preto que surge a questão de se aquilo que dizemos ou pensamos é verdadeiro ou falso. A palavra é tem de entrar em nosso pensamento e com ela entra outra palavra, não. Quando é e não entram em nosso pensamento, passamos do nível de apenas ter ideias para o nível de combiná-las e de separá-las. Então chegamos ao nível em que estamos formando opiniões que podem ser verdadeiras ou falsas. Há outras palavras como e, se, e então, já que e logo ou não simultaneamente, que entram em nosso pensamento num nível ainda mais elevado de pensamento. Esse é o nível em que fazer uma asserção nos leva a afirmar outra ou a rejeitar outra por ser falsa. Aristóteles distingue esses três níveis de pensamento em sua explicação de como a mente opera ao produzir conhecimento. A partir das matérias-primas da experiência sensível, a mente forma ideias. As ideias, por sua vez,
São as matérias-primas a partir das quais a mente forma juízos, nos quais alguma coisa é afirmada ou negada. Assim como as ideias únicas são expressas na linguagem por palavras ou expressões únicas, os julgamentos são expressados por sentenças declarativas em que aparecem as palavras é ou não é. O terceiro nível é chamado por Aristóteles de raciocínio ou de inferência. Somente quando uma asserção se torna a base para afirmar ou negar outra asserção é que a mente ascende ao terceiro nível de pensamento. Nesse nível, o pensamento envolve dar razões para aquilo que pensamos. Nesse nível, aquilo que pensamos pode não ser apenas verdadeiro ou falso, pode ser também lógico ou ilógico. Aristóteles era um grande lógico. Ele fundou a ciência da lógica. Escreveu o primeiro livro sobre o assunto, um livro que foi considerado referência por muitos séculos e que ainda exerce considerável influência. No próximo capítulo, consideraremos algumas das suas regras básicas para conduzir o pensamento de maneira lógica. Ainda que o pensamento lógico seja melhor do que o ilógico, nem sempre ele chega a conclusões verdadeiras. Aristóteles observou que para a mente é possível manter opiniões que são verdadeiras sem ter chegado a elas de maneira lógica, e que também é possível que o pensamento lógico chegue a conclusões falsas. Por isso, após dar alguma atenção àquilo que faz com que o pensamento seja lógico ou ilógico, teremos de considerar o que torna o pensamento verdadeiro ou falso. Esse é o fim do capítulo 16. E aí agora a gente abre um pequeno espaço para discutir se vocês acham que um capítulo apenas estaria bom, se vocês querem que siga para o 17. E se vocês decidirem parar agora, aí a gente pode abrir aquele espaço para as perguntas, colocações, dúvidas. Agora, caso vocês queiram seguir pelo 17, o Schaeffer pode fazer uma colocação, né, igual ele fez pro capítulo 16, e aí a gente segue discutindo ele. E aí, o que vocês acham? Se alguém tiver alguma dúvida do que foi lido, de repente pode falar também, para não esquecer. Ou a gente pode tirar as dúvidas mesmo do 16 agora, e aí depois dessa conversa a gente pode passar pro 17 também, vocês que mandam, hein? Pode falar, pessoal. Nenhuma dúvida, entenderam tudo. Tem umas partes interessantes nesse capítulo que estão da questão da mente, né? Se a forma das formas. Muito, muito legal o jeito que ele coloca mesmo. A mão é a ferramenta das ferramentas e a mente digamos, análoga a isso, né? Seria onde todas as formas estão. Isso. Pois é porque como se a mente fosse... É como se o intelecto fosse formado pela mesma substância material, digamos assim, das formas, né? Por isso que ele consegue se relacionar com as formas, consegue operar com as formas. Porque o ser humano tem esse pezinho no imaterial, no não tempo ou no suprassensível, naquilo que está fora do tempo. Porque a forma das coisas, ela, apesar de estar nas coisas materiais, né? Ela representa aquilo que não muda nas coisas, né? É ela em si mesma. Por exemplo, a forma de cadeira, a cadeiridade não muda. É uma coisa que vem do não tempo, né? Que está na coisa, dentro do tempo. E o homem tem uma parcela disso. Por ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele é capaz de compreender a forma das coisas. E essa é uma das coisas que diferencia o homem de todos os outros animais, né? Nenhum outro animal é capaz de inteligir a forma das coisas. Justamente por não ter essa substância temporal, digamos assim.
Boa tarde. Seguindo nessa linha da forma, uma coisa que a gente costuma muito ver por aí, que o ser humano ele segue na ideia do reconhecimento de padrões, né? Tanto que na minha área, que é a área de tecnologia, tem a inteligência artificial, que por meio de reconhecimento de padrões, ela consegue fazer tomadas de decisões, dentre outras coisas. Como que essa percepção que a gente tem do reconhecimento de padrões diferencia desse entendimento da forma segundo Aristóteles? Não creio que diferencie, porque a forma é um padrão em si, né? A forma é um padrão de cada coisa, um padrão que se repete, universalizante. E o homem, de fato, consegue reconhecer esse padrão. Mas não é como inteligência artificial, onde tu precisa de dados abundantes para daí inferir uma possibilidade, né? É possível, com 99,9% de certeza, que a próxima coisa seja X. Pode ser que R, pode ser que seja Y, na verdade. Que é uma previsão, né? Toda inteligência artificial só prevê alguma coisa, tem uma chance de acerto e erro. O homem não. O homem capta a forma das coisas em um. De início, em um instante. E com uma só instância do dado. E a forma é aquilo. Né? Então é um reconhecimento de padrão turbinado, digamos assim. Em outro nível. Mesmo que o ser humano é, experimente aquela coisa a primeira vez e ele não deu um nome para aquilo, ele já percebeu a forma daquilo, ele já guardou essa forma. Acredito que isso deve ter acontecido muito quando os seres humanos eles eram muito pouco desenvolvidos, né? E apesar de existir algum nível de linguagem, ou melhor, algum nível de comunicação entre eles, ainda não existiam necessariamente assim, um dialeto, uma linguagem que eles falavam um com os outros. Né? Acho que a palavra principal que diferencia aquilo é que o reconhecimento de padrões do homem, ele é imaterial. E o de uma inteligência artificial é sempre material, né? Sim, então, por exemplo, né, quando uma criança ela só conhece, por exemplo, o cão. E a primeira vez que ela observa um gato, ela já denota estranheza. E o ato dela, por exemplo, é perguntar a alguém, né, geralmente os pais, o que é aquilo. Então ali ela já conseguiu inteligir, né, trazer para dentro de si a ideia de gato e viu que isso era chocante com a ideia que ela já tinha sobre o cachorro e por isso que ela efetua a pergunta para entender o que é aquele animal, Perfeito. Perfeitamente posto. certo? Até E se ela fosse uma IA, ela ia falar: Ah, sim, agora eu tenho um cão-gato. Porque ela ia fazer a média, sim. né? A IA abstrair toda a unicidade, né, todas as particularidades daquela coisa, definiu, tem pernas aqui, patas, tem uma cabeça, né, a estrutura do andar é semelhante à estrutura do cachorro, então tem aqui um 60, 80%, acho que até mais, né? 85% de ser um cachorro esse gato aqui. Uma coisa talvez seja interessante apontar, se eu falar, se tiver errado, o Schaefer pode me corrigir. É, o ser humano ele vai conseguir perceber a forma na sua maneira mais pura, né? Enquanto a inteligência artificial ela vai lidar mais com um aspecto empírico de dados. Então você vai entupir ela de dado para ela conseguir conceber o que pode ser aquilo ainda, né? E o ser humano ele faz essa abstração dos acidentes, ele abstrai a forma dos acidentes ali com apenas uma instância, né? Sim, Perfeito. o ser humano já vai direto na ontologia da Uhum. coisa em si, né, no ser. Já uma inteligência artificial, ela vai avaliar aonde eu vi essa palavra, né, foi no livro do Mário Ferreira dos Santos, mas ela vai direto na onticidade, que seria o estudo das particularidades do algo. E através de uma análise das suas particularidades, ela chega a uma conclusão. Verdade, nada mais Aí, é do que o ser em exercício. Sendo. isso. É isso aí.
apesar de o homem não exaure tudo o que significa aquela forma, todas as conexões que tem. Porque, na verdade, as coisas estão todas conectadas, né? Porque toda a criação vem de Deus. Então Deus olharia para um gato e conseguiria enxergar a si mesmo, no mesmo instante. Na verdade, é assim que ele olha para o universo, né? Através de si. O ser humano não. Porque, por ser humano, Deus, por exemplo, não é. Para o ser humano, ele não é evidente. Mas Deus é evidentíssimo. Evidente é um atributo das coisas. Quanto mais ser é uma coisa, quanto mais perfeita, mais evidente ela é em si mesma. Mas como o ser humano trabalha com a matéria, em primeiro lugar, ele tem que meio que ir cavando essa penumbra, né? E ir aprimorando o conhecimento das coisas, porque não basta que ele capture a forma das coisas, ele precisa também trazer à consciência as implicações dessa forma. E aí cabe o estudo, o aprimoramento, a ciência, a lógica, tudo mais. O trabalho que o homem tem. O Ralph falou aqui, né, que ele tá sem dúvida porque o Adler explica as coisas de um jeito tão fácil que até um bobão consegue entender. Só que, se eu não me engano, no início desse livro, o Adler diz que o livro foi feito especificamente para crianças, né? Foi um livro que Ele, pode ser lido por criança. ele escreveu o livro Pra pra filha criança, se não me dele, né? engano, pros dois filhos dele. Se não Sim. me engano, um de 10, outro de 12, algo próximo assim. E além dele coletar as informações deles, ele coleta as informações da empregada e da esposa dele, ou seja, uma pessoa próxima a ele, mas uma pessoa que é empregada, no caso, numa situação um pouco mais difícil a estudo, provavelmente, né? Uhum. E todos eles conseguiram compreender bem. Perfeito. Mais algum ponto, pessoal? Aproveitem que vocês têm aqui um baita professor para tirar essas dúvidas. Não tô falando de mim. Que isso, o Audrey, especialista em documentário, o cara fala que não é professor. Triste isso, hein? Eu lido com a parte de conhecimento baixo do CL. Bom, se ninguém mais tem alguma coisa para falar a respeito do livro, dúvida ou algo do tipo, aí eu pergunto para vocês se vocês têm tempo, vontade de cair no capítulo 17 ou se vocês querem deixar o capítulo 17 para semana que vem. Tem que ver também, né, se o Sheffield tem a disponibilidade de tempo de ficar aí. Uhum. O 17 eu acho que é o mais complicadinho do livro. O pessoal tem que estar bem descansado pra pegar. Ah, beleza, então. Então a gente pode deixar para outra semana. Vamos deixar de repente. E aí. Dizer a verdade e pensá-la. Aí dá pra ler o 17 e o 18 semana que vem, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 18 é bem reduzido. Eu recomendaria isso. Semana que vem pegar o 17 e o 18. Beleza, então. Deu quanto tempo aí já de aula? Uns Deu, 40 e poucos minutos? deu mais ou menos 40 minutos, ou daqui a pouco tá quase virando uma horinha, assim. É bastante tempo até. Então tá bom. Beleza, Sheffield, muito obrigado, viu? E muito obrigado por quem compareceu aí. E a gente tenta marcar pra semana que vem nesse mesmo horário, tá? Se o Sheffield puder e ficar bom também pra todo mundo, assim. Tá Muito bom, obrigado, perfeito. pessoal. Pessoal, tentem trazer amigos aí, recomendar pro pessoal que tem interesse em filosofia, essas coisas, pra encher mais a sala, trazer mais dúvida e coisa. Sim. Vai ser interessante. Inclusive, se vocês conhecerem pessoas que estão banidas do CL, né, eu até falei isso no anúncio, às vezes vocês podem usar a leitura comentada como uma desculpa para fazer uma reconciliação aí com o servidor.
e voltarem a participar de um lugar que é bom de verdade. Sim. Maravilha. Bom, Então tá, pessoal, valeu, muito gente. obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais.